Jesus foi pregado numa cruz ou numa estaca? O Senhor poderia falar sobre o povo Amish? Há evidências históricas que a guerra de Troia, ou a que inspirou a lenda, ocorreu? A caverna de Patmos, onde João ficou, poderia ter amônia e causar alucinações? Bom, então gravando a segunda parte aqui do nosso respondendo a perguntas lá do Instagram, @estranhahistoria, né? Eu abri uma caixinha de pergunta lá esses dias, peguei algumas perguntas, tinha mais de 200, eu respondi umas 10 mais ou menos no vídeo passado. Vou tentar responder pelo menos algo próximo disso nesse vídeo também. Começando, antes de começar pela pergunta, na verdade, claro, o vídeo tem o apoio da Insider, né? Então, se você quiser adquirir uma camiseta Tech ou outra peça da Insider, o site vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E tem o cupom ESTRANHA, que agora é só estranha, né? Que você recebe 18% de desconto na primeira compra ou 12% nas próximas. Tá? Então depois confiram lá o link. E agora sim, começando pela primeira pergunta. A pergunta é do Vinícius Baldner, que perguntou aqui: Boa noite, professor. O senhor poderia falar sobre o povo Amish? Então, os Amish são um grupo religioso que, na verdade, tem várias expressões, né? Um grupo relativamente diverso, mas o mais característico que a gente costuma ver na televisão, em documentários, em séries e tal, são os Amish da Velha Ordem, que é um dos grupos de Amish que vivem principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente na Pensilvânia. Inclusive o Dwight, do seriado The Office, tem parentes Amish, mas eu acho que ele é menonita. Que é um grupo também, os menonitas e os Amish vêm da mesma raiz, já indo para a raiz histórica então desse grupo, que são os anabatistas, que surgem na Reforma Protestante. Os anabatistas, eles tinham, entre as suas posições doutrinárias específicas, a questão de que eles não reconheciam o batismo infantil como válido, porque para eles o batismo tinha que ser feito com a pessoa consciente do significado daquele rito, né, de ingressão na igreja, no corpo de Cristo. Como as crianças não são conscientes do significado de nada disso, a pessoa que tinha se batizado só na infância, ela tinha que se batizar de novo. Daí o nome anabatistas, né, que é o novo batismo. E além dessa questão do batismo, os anabatistas também tinham uma característica muito forte de serem pacifistas, radicalmente pacifistas, então eles não se envolviam em nenhum tipo de guerra, e até hoje, inclusive, os Amish são dispensados do serviço militar nos Estados Unidos. E eles tinham também uma característica muito forte, que até hoje sobrevive também nos Menonitas e nos Amish, que é a questão de serem muito solidários dentro do grupo. Então, vão construir um celeiro, por exemplo, todo mundo da comunidade se envolve para construir esse celeiro junto. Então, eles têm um senso de comunidade muito forte. E tão forte é esse senso de comunidade que eles são absolutamente não sociáveis com quem não faz parte do grupo. Então, o tanto que eles têm de solidários dentro do grupo, eles têm de sectários em relação a quem é externo ao grupo. E é dessa característica, principalmente, que vem essa questão deles recusarem usar tecnologia recente, como o telefone, o carro, internet, então nem se fala, a eletricidade em muitos casos, porque isso significaria que eles teriam que depender de, por exemplo, um fornecimento de energia elétrica que não é Amish, ou então eles, se eles entrassem na internet, eles estariam conectados com várias pessoas que não são Amish, recebendo conteúdo, né, cultural de não Amish, né, que eles chamam de English, o pessoal dos Estados Unidos que não são Amish. Então essa questão de preservar uma roupa tradicional costurada ali por eles mesmos, fazerem tudo com matéria-prima o quanto possível, né, local, terem comunidades de subsistência em termos de produção agrícola também, tudo isso tem a ver com essa separação que eles buscam em relação ao mundo, né, como se diz, para se preservarem naquela comunidade fechada. Mas, de novo, como eu disse, né, esse é só um dos grupos de Amish, tem outros Amish que aceitam mais a modernização, que se conectam mais com outras partes da sociedade nos Estados Unidos ou no mundo, né, mas o Amish mais conhecido é esse, né, o Amish da velha ordem, né, com suas barbas sem bigode, chapeuzinho, etc. E próxima pergunta, doutor, você tem vídeo relacionando o turismo com a história? Indicações de viagens? Parabéns. Então, eu não tenho um vídeo específico pensado nesse sentido, né, de turismo e história. Tem alguns vídeos aqui no canal que são relacionados a monumentos que são visitáveis, né, como, por exemplo, o Obelisco no Vaticano, a Pirâmide de Céstio, o Coliseu de Roma. Mas um vídeo que me veio à mente, que é um vídeo bem antigo, muito pouco visto do canal, que não deve ter nem 1000 visualizações, é um vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo. Quem escolheu as 7 maravilhas do mundo? Nesse vídeo eu falo sobre como foi definida na antiguidade essa lista de 7 maravilhas do mundo antigo, no caso, né? E ela tem, essa definição dessa lista tem muito a ver com o turismo antigo. As 7 maravilhas do mundo, né? Resumidamente,
eram 7 destinos imperdíveis, por assim dizer, dos viajantes na antiguidade, ali no contexto, claro, né, europeu, ali do norte da África e da Ásia, do Antigo Oriente Próximo. Então não é um vídeo que eu pensei como um vídeo sobre história e turismo, mas a raiz da ideia das 7 maravilhas do mundo antigo está associada a esse tema aí do turismo, pode ser um vídeo que te interesse. E aí, próxima pergunta: a caverna de Patmos, onde João ficou, poderia ter amônia e causar alucinações? Então aqui a pergunta é sobre o livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse que está na Bíblia, né, no Novo Testamento, é o Apocalipse de João, que diz ter sido escrito por um tal João em Patmos, né? Não diz que é o apóstolo João necessariamente, mas há essa atribuição tradicional. E a ilha de Patmos é uma ilha ali na Ásia Menor, onde o livro teria sido escrito. Não há menção nenhuma no livro a uma caverna, mas tem uma tradição posterior realmente, que até tem um lugar que vocês podem visitar lá, a Caverna do Apocalipse. Mas o que nosso amigo pergunta aqui mais especificamente é se algum tipo de substância poderia ter alterado o estado de percepção ali do autor para ele ter produzido um livro tão cheio de imagens assim alucinantes, né? Mas na verdade, por mais estranho que o Apocalipse possa parecer à primeira vista, ele está dentro de um gênero literário, né, de uma tradição, de uma vertente religiosa ali, que é o apocalipticismo, muito popular no judaísmo e no cristianismo antigo, e que opera de forma muito racional e muito estratégica com símbolos para comunicar uma certa mensagem. Então, o livro do Apocalipse que está na Bíblia, ele opera, por exemplo, com imagens que estão presentes no livro de Daniel, como a questão das bestas, né, de várias cabeças, vários chifres e o simbolismo associado a isso, e também ao livro de Ezequiel, muitas imagens vêm do livro de Ezequiel, a questão dos 4 seres em volta do trono de Deus, né? Então, de novo, né, é um texto que opera de uma forma assim bem racional, não tem nada de alucinada com esse repertório, né? Inclusive de outros livros que não entraram na Bíblia, como por exemplo o livro de Enoque ou o livro dos Jubileus, que na verdade entrou sim na Bíblia etíope, né? Entraram esses dois na Bíblia etíope, mas estão ausentes na maioria das Bíblias, né? Mas então tem esse repertório apocalíptico com o qual o livro do Apocalipse dialoga e produz as suas imagens a partir dele, né? E não de delírios associados a amônia e qualquer substância assim. Mas a pergunta é interessante porque existe eu lembrei, lendo a pergunta, de um estudo sobre o possível impacto de etileno no oráculo de Delfos, na Grécia, né, que o local onde seria o oráculo ali de Apolo, né, e onde teria a pitonisa, né, a mulher que comunicaria as verdades reveladas ali por Apolo e tal, que ela poderia ter sido influenciada por etileno que aparece na região. Mas vários estudos foram feitos posteriormente também, questionando essas conclusões desse estudo anterior, mas de qualquer forma é um tema muito interessante esse dos estados alterados de percepção na história das religiões, né? Em muitos casos, sim, a gente poderia colocar uma relação causal entre substâncias e produções religiosas, mas não acredito que seja o caso do Apocalipse, não, nem do Oráculo de Delfos. E aí, próxima pergunta: há evidências históricas que a Guerra de Troia, ou a que inspirou a lenda, ocorreu? Aqui é o seguinte, né? Apesar das pessoas acharem que os fatos falam por si, os fatos históricos nunca falam por si, né? Eles precisam ser interpretados. Então, há arqueólogos que acreditam que há evidência, sim, e outros veem esse mesmo material arqueológico e falam que não são evidências sobre a Guerra de Troia, né? Eu estou me referindo aqui principalmente a um sítio arqueológico chamado popularmente de Troia, que fica na atual Turquia, mas que não há consenso na comunidade de arqueólogos nem de historiadores sobre se de fato essa cidade é a cidade onde ficava a Troia referida por Homero, né, e pelos autores antigos. Mas a gente poderia fazer a seguinte pergunta, né? Os antigos acreditavam que que a Guerra de Troia tinha sido histórica, que tinha acontecido de fato? E a resposta é sim. Heródoto, por exemplo, que é um historiador, diz que a Guerra de Troia aconteceu, mas que ela foi muito exagerada pelos poetas. Então ele desconfia de muitos aspectos da narrativa tradicional sobre a Guerra de Troia, mas ele acredita num núcleo histórico dessa guerra. E a gente tem relatos também de peregrinações de pessoas, como até Alexandre o Grande, segundo Plutarco, teria ido para as ruínas de Troia prestar homenagens ao túmulo de Aquiles e coisas do tipo. Então havia, sim, um lugar, aparentemente, na antiguidade, que era considerado como sendo as ruínas de Troia. Agora, se eram de fato as ruínas de Troia, ou se é uma elaboração lendária que já havia acontecido na antiguidade, é muito difícil concluir que sim ou que não. Ah, e um detalhe, né, é que esse sítio arqueológico, a camada específica, o extrato arqueológico, que é datado como sendo a Troia da Guerra de Troia, ele data do 12º século, né, do século 12 antes de Cristo, e Homero, né, o texto, a Ilíada, a narrativa mais clássica sobre a Guerra de Troia,
aparece no 8º século antes de Cristo. Então, mesmo que os textos mais antigos que a gente tem sobre Troia estejam falando a verdade de que a guerra aconteceu, eles estão pelo menos 400 anos remoto aí. E claro, né, não são textos também de historiadores, é um texto de poetas, narrativas épicas, há um exagero gigantesco aí, né? Então, uma coisa também é responder se a Guerra de Troia existiu, outra coisa é confirmar o que disseram sobre a Guerra de Troia na antiguidade, como por exemplo que os deuses participaram da guerra, que Aquiles com um grito conseguiu afugentar todo o exército de Troia, né? Um grito, claro, né, que ressoou com os deuses e foi magnificado, né? Principalmente por Atena, e aí gerou um desespero tão grande nos troianos que eles começaram até a se pisotear e um matar o outro. Enfim, né? Então, uma coisa é dizer se há um lastro, né, real, histórico na Guerra de Troia, outro é validar certas narrativas sobre ela, né, antigas ou modernas. E aí, próxima pergunta: tem alguma edição de apócrifos compilados que você sugere? Tem sim, só que antes de responder, só contextualizando um pouco a pergunta, né? Apócrifos, os chamados apócrifos, é um termo muito pouco preciso, mas geralmente ele tem o sentido de remeter a livros que abordam temas semelhantes aos livros bíblicos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento e que tenham sido produzidos mais ou menos próximo ali ao período de produção também dos textos bíblicos, mas que não entraram no cânon, né? Que não foram canonizados, que não são reconhecidos como textos inspirados ou autoritativos por grandes igrejas, ou pelo menos as igrejas que sobreviveram por mais tempo na história. Então, exemplos de livros apócrifos seriam o livro de Enoque, que é considerado um apócrifo para a maioria das denominações cristãs, apesar de na Etiópia ser considerado canônico, ou então o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, né? Todos esses evangelhos que não estão na Bíblia são considerados apócrifos. Então, isso são os apócrifos que a pessoa que fez a pergunta está se referindo. E sobre uma edição que eu recomendo dos apócrifos, eu recomendo essa edição aqui, que saiu recentemente pela Companhia das Letras, que é o Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos, do Frederico Lourenço, que é um tradutor muito renomado, traduziu inclusive a Ilíada e a Odisseia. Então essa é uma edição muito boa porque ela é feita por um profissional muito competente e também ela é bilíngue, então você tem o texto original nas páginas intercalando, né, uma página em grego, por exemplo, e uma em português, ou uma página em latim e outra em português, e você tem notas finais ali também que contextualizam bem esses textos. Não são notas tão extensas, mas são notas muito boas para acompanhar a leitura. E também eu sei que tem uma edição em português mais antiga, tanto dos apócrifos do Antigo Testamento como do Novo Testamento, mas que eu nunca li, então não poderia recomendar. E se você tiver facilidade com o inglês, você pode procurar também algumas edições muito boas de textos apócrifos, como por exemplo os Evangelhos Apócrifos compilados pelo Bart Ehrman e pelo um colega dele, que eu esqueci o nome agora, Slavo Plesi, alguma coisa assim, e que já tem uma quantidade, um volume de comentários, de detalhamento histórico sobre esses textos muito maior. E tem também as escrituras gnósticas do David Brack e de outro autor também, que eu não lembro quem que foi que fez alguma coisa, Leighton, que também é bem completo em termos de notas introdutórias e de comentários. E no caso do Antigo Testamento também tem as edições do Charlesworth, que eu acho que você até consegue encontrar talvez isso em PDF ou no archive.org. E aí, próxima pergunta: por que o Egito não se tornou uma potência expansionista? E aí, se você estiver se referindo ao Egito Antigo, ele foi sim uma potência expansionista, né? Bem expansionista, inclusive, que por uma série de razões políticas e também de controle de espaços que tinham riquezas naturais, como o ouro da Núbia ou os cedros do Líbano, ele se expandiu de uma forma muito impressionante, principalmente no período do Novo Império, né, o Reino Novo. Os faraós Tutmés III e Ramsés II são figuras importantes aí nesse expansionismo egípcio, desse contexto que eu estou falando. E nesse período o Egito ia do território da Núbia, que hoje é o Sudão, acho que até a quarta catarata ali do Rio Nilo, e dali subia, né, indo para o norte, até a Síria, e até mesmo entraram em guerras ali contra os hititas, que é um povo da antiga Anatólia, a atual Turquia. Então imagina aí a extensão de atividade política, militar, econômica do Antigo Egito. E aí, claro, né, assim, ele apesar de ter sido um império expansionista, ele não se permaneceu expansionista para sempre, porque acontece dos impérios expansionistas se chocarem com outros expansionistas que acabam expandindo para cima deles, né, vencendo-os em guerra. Então, o que aconteceu com o Egito foi isso, né, em vários momentos da história ali, a partir pelo menos ali dos persas, os gregos também nos tempos de Alexandre o Grande, Roma, dominaram ali o Egito e o Egito acabou recuando, né, depois também em relação à expansão islâmica. Mas assim, né, no início o Egito era assim uma potência expansionista
competindo o tempo inteiro com outras potências expansionistas ali antigas, como a Mesopotâmia também, né? Estiveram em guerras várias vezes, e por aí vai. Próxima pergunta: Jesus foi pregado numa cruz ou numa estaca? Essa pergunta é muito interessante, porque a gente tem a imagem muito consolidada da cruz, mas algumas denominações cristãs, como os Testemunhas de Jeová, insistem na ideia da estaca, né, contra a ideia da cruz, acreditam que a cruz é um símbolo pagão e tal, então evitam essa ideia. Mas a verdade é que a gente não sabe assim qual foi exatamente o instrumento de execução de Jesus. Isso porque a palavra stauros, né, que é a palavra para cruz, traduzida como cruz no Novo Testamento, ela é uma palavra em grego, né, que ela é muito ambígua, né, é muito polissêmica, então ela pode significar uma cruz no formato de T maiúsculo, no formato de T minúsculo, né, com o traço horizontal um pouco mais para o meio. Ela pode ser um formato de X, pode ser uma estaca de execução propriamente, em que você prega a pessoa numa tora de madeira única, vertical, ou pode ser até uma estaca de empalamento, né, em que no caso a madeira estaria atravessando, né, trespassando o corpo ali da pessoa. Então é uma palavra que era utilizada para se referir a vários instrumentos de execução. Então não dá para saber pelo texto apenas do Novo Testamento, é impossível matar essa questão. Mas o que é possível fazer é entender como que os cristãos mais antigos, aos quais a gente tem acesso ao testemunho deles escrito, né, autores ali, não necessariamente os apóstolos, mas autores do segundo, terceiro século, essas figuras entendiam o instrumento de execução de Jesus como uma cruz no formato de T. Isso porque há muitas referências, muitas comparações desses textos ao instrumento de execução de Jesus com a letra tal do grego, que tem uma forma de T, e tem vários e vários comentários teológicos, né, que buscam, a partir desse símbolo da cruz, algum tipo de mensagem mais profunda, e para isso eles descrevem o instrumento de execução sobre o qual Jesus teria sido pregado ali, como um objeto que tem aí os dois eixos, né, vertical e horizontal. Então, caso Jesus tenha sido executado originalmente numa estaca apenas vertical, rapidamente essa imagem foi trocada ali ainda nos primeiros séculos. E outro detalhe interessante sobre essa questão também é que as primeiras representações artísticas que a gente tem de Jesus pregado ao seu instrumento de execução mostram esse instrumento como uma cruz na ideia mais tradicional mesmo, né, de um traço vertical e um horizontal, como o grafito de Alexâmenos, no qual está escrito ali explicitamente que a figura representada ali está adorando o seu Deus. E o Deus, no caso ali, é uma figura crucificada com uma cabeça de burro. Então parece ser assim, um grafite anticristão e uma das primeiras representações de Jesus, ainda que um Jesus feito de forma grotesca, né, caricatural, por um opositor do cristianismo ou alguém que simplesmente achava a ideia meio não tão atrativa e deixou aí essa pichação aí milenar, né, o grafito de Alexâmenos, que traz o instrumento mais ou menos no formato como a gente conhece hoje, colocado em crucifixos, né, e na arte em geral. Então, resumindo, né, o texto do Novo Testamento não é suficiente para matar a questão, para quem prefere debater só dentro do Novo Testamento, e o testemunho arqueológico, né, e iconográfico também não é decisivo, mas ele favorece muito mais a ideia da cruz no formato tradicional mesmo, né? E aí, próxima pergunta, gosto muito de seus vídeos. Poderia fazer um vídeo especial sobre o Concílio de Nicéia? Então, esse é um tema que foi muito pedido ao longo aqui da história do canal, e é um pedido que, na verdade, eu já atendi. Eu demorei a atender, mas agora já está atendido, então você pode clicar aqui em algum canto da tela, em coisa de tela final aí, para ir direto para esse vídeo. Eu deixo essa deixa, então, para quem não assistiu esse vídeo ainda, assistir. E com isso eu encerro esse respondendo perguntas e respostas, e em breve estarei lá no Instagram abrindo novas caixinhas, ou voltando às perguntas dessa aqui, que tem muitas, né? Mas se eu abrir novas caixinhas, elas se fazem. Quem não teve a pergunta respondida, faça lá de novo, que a gente vai fazendo esse formato novo que parece que vocês gostaram bastante. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, como sempre, por assistir, e até o próximo vídeo. Falou!